Se tem uma luta que ficou marcada no coração dos fãs de Kimetsu no Yaiba, com certeza essa luta foi Rengoku contra Akaza. Mas você já se perguntou, será que essa batalha foi mesmo desigual como muitos pensam? Ou será que existe muito mais por trás da intensidade desse confronto? Enquanto eu conversava sobre isso com um amigo meu chamado Mael, ele deu argumentos muito interessantes em relação a Rengoku, que eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Inclusive, sigam ele no TikTok. Ele é uma pessoa muito gente boa e que realmente faz ótimas análises baseadas na obra e dados oficiais. Podem confiar em mim. Ele é muito top. E outra coisa, antes de começar o vídeo, só pra deixar claro, essa é a nossa opinião. Você não é forçado a acreditar se não quiser, mas o nosso intuito aqui é tentar provar que o Rengoku não é tão bucha quanto vocês pensavam. Se bem que o Mano Rosquinha nem bucha é, na minha opinião. Mas enfim, hoje a gente vai analisar em detalhes essa luta icônica e mostrar com base em todas as mídias oficiais que Rengoku e Akaza estavam se lutando em pé de igualdade. E esse vídeo não é para subestimar o Akaza. Obviamente todo mundo sabe que ele é bem forte, mas é só para analisar a perspectiva de como o Hashira das Chamas não é tão fraco quanto as pessoas dizem que ele é. Agora vamos pro vídeo. Quando Akaza chega no campo de batalha, ele propõe a Rengoku que se transforme em um Oni, demonstrando desde o início que reconhece nele um potencial físico excepcional, algo raro bastante para que Akaza, que despreza os fracos, o considere digno o suficiente para se tornar um Oni. No entanto, após a recusa de Rengoku, Akaza afirma que iria matá-lo durante o combate. Essa intenção e transição entre a postura e a ameaça marcam a mudança categórica na atitude de Akaza. Ele deixa de ver Rengoku como um possível aliado e passa a tratá-lo como inimigo, a ser eliminado. Logo, não há espaço para a interpretação de que ele estivesse brincando ou testando ou até mesmo se restringindo durante o combate. Não há incitação em seus ataques, não há uma segunda proposta, há apenas execução de sua vontade durante a luta após a colisão entre as técnicas de Hanshiki e Enko. Akaza joga na cara de Rengoku a regeneração superior dos demônios, dizendo que se ele fosse um demônio, teria se curado dos seus ferimentos. Se caso ele está apenas afirmando a supremacia da sua condição, que é a capacidade de se regenerar, apontando a fragilidade dos humanos que ficam com os corpos feridos e não são capazes de se curar, no momento decisivo quando Rengoku iria usar sua nona forma, Akaza se surpreende e volta a afirmar que ele realmente deveria se tornar um demônio. Aqui, essa fala não é um convite, mas sim um reconhecimento da sua força. O próprio diz que caso Rengoku fosse um demônio, eles poderiam lutar pela eternidade. Isso carrega uma implicação direta que Akaza reconhecia Rengoku como igual, e essa declaração final é a mais poderosa, e ela é uma evidência de que Akaza estava lutando a sério. Akaza só deseja combates eternos com aqueles que representam um desafio real, completo e absoluto. Ele quis isso com Rengoku, então necessariamente reconhece sua potência como igual ou comparável. Vale por observação, Rengoku foi o único mostrado na obra que deu a Akaza esse desejo. E não confunda com o Kokushibo, Akaza apenas queria superar ele. Em relação à personalidade do Akaza, o sorriso de Akaza durante sua luta contra Kyojuro Rengoku não deve ser interpretado como uma expressão de desprezo ou brincadeira. Pelo contrário, esse sorriso revela a verdadeira natureza do personagem, alguém que encontra alegria na luta contra adversários fortes, uma manifestação de seu espírito extrovertido e da sua obsessão por força. Desde o momento em que Akaza vê Rengoku, ele expressa um leve sorriso. Esse gesto inicial já indica o estado de animação, quase euforia, diante de um guerreiro que claramente possui uma presença marcante e poderosa. Para Akaza, que despreza os fracos e rejeita a fragilidade humana, a força é sinônimo de beleza, e ele a reconhece imediatamente em Rengoku. É incorreto afirmar que Akaza estava brincando durante a luta. A tentativa de transformar Rengoku em Oni não diminui a seriedade de sua postura em combate. Pelo contrário, é um indicativo do quanto ele valoriza aquele duelo. Se Akaza realmente estivesse brincando ou subestimando Rengoku, ele não teria feito tal proposta. Ele vê em Rengoku um guerreiro digno de eternidade, alguém capaz de acompanhá-los em batalhas eternas, algo que ele só reservaria aos poucos que reconhece como verdadeiramente fortes. E o próprio Akaza recorda a força de Rengoku com clareza. Quando Rengoku morre em pé, mantendo a espada cravada em seu corpo e impedindo sua fuga até o último segundo, Akaza não celebra uma vitória. Ele se afasta frustrado, em silêncio, quase perturbado, por não ter conseguido corromper alguém tão forte com sua visão distorcida de poder. Akaza não estava brincando. Ele sorri, sim, mas esse sorriso é o reflexo de sua paixão pela força, pela luta justa e pela eternidade de combate entre iguais. Seu desejo de transformar Rengoku em Oni é, paradoxalmente, uma demonstração de respeito, e não de superioridade.
Rengoku foi um oponente que a casa considerou digno e com uma força capaz de rivalizar com a dele. Esse combate é retratado de maneira mais clara e consistente em todas as mídias oficiais, na novelização do Mugen Train, que é revisada pela Gotouge, e no artbook oficial da Ufotable. Todas essas fontes afirmam que Hakasa e Rengoku estavam lutando em pé de igualdade, que nenhum conseguia se sobressair sobre o outro. Por exemplo, a primeira colisão direta entre os dois não resulta em dano para nenhum dos lados, o que demonstra uma equivalência de poder entre eles, ou seja, naquele momento houve uma igualdade real entre eles. No confronto seguinte, essa paridade persiste. Nenhum dos dois consegue abrir uma vantagem sobre o outro, e ambos mantêm o ritmo da luta equilibrado. E como o artbook e a narrativa do combate explica, Rengoku ficou na desvantagem por não possuir regeneração. Apenas isso. Portanto, Rengoku estava em pé de igualdade no combate físico e técnico, e a única razão de sua derrota foi a limitação natural da condição humana, frente à regeneração de um lá superior como a Akaza. Vale uma observação. A bússola do Akaza se torna mais poderosa quanto maior o espírito de luta do oponente. Ou seja, espírito de luta mais alto, maior leitura da bússola. Isso significa que necessariamente, se o espírito de luta de Rengoku é maior que o de Gyu e Tanjiro, então a bússola de Akaza está mais aguçada contra Rengoku. A função da bússola age como um sistema de tração gravitacional de golpes para os pontos vitais do inimigo e escudo de previsão simultânea. Isso faz com que, em tese, quanto mais aguçada ela estiver, mais eficaz e preciso a Akaza se torna. Logo, contra Rengoku, cujo espírito de luta era imenso, a bússola alcança o seu pico demonstrado na obra. E mesmo com a bússola mais aguçada, a casa não conseguia sobrepujar Rengoku com facilidade, então a luta estava em paridade. O databook confirma que a casa é unir com a maior velocidade com seus ataques. Claro, isso talvez não levemos em consideração. Talvez leve, é uma possibilidade. Porém, Sujo deixa bem claro que dentre os dois superiores, a casa é aquele que possui a maior. A casa não conseguia sobrepujar Rengoku com facilidade, então a luta estava em paridade. O databook confirma que a casa é unir com a maior velocidade com seus ataques. Claro, isso talvez não levemos em consideração. Talvez leve, é uma possibilidade. Porém, Sujo deixa bem claro que dentre os dois superiores, a casa é aquele que possui a maior velocidade com seus ataques. Isso sem precisar apelar para uma arte de sangue demoníaca, que amplifica sua velocidade e força. O databook também afirma que Rengoku tinha corpo e mente mais forte dentre os Hashiras. Não quero dizer que ele é o mais forte, tá? Eu só quero dizer que ele é o nível Hashira. Assim como para se tornar um Hashira, é dito oficialmente que para isso você precisa ficar no nível de Hashira. A própria Gotouge fala isso, que para você se tornar um Hashira, você tem que ser nível Hashira. Durante o confronto entre Rengoku e Akaza, a estrutura narrativa e os elementos técnicos da obra apontam para um combate de paridade ofensiva e máxima seriedade de ambas as partes. Todas as vezes que Rengoku utilizou uma forma de sua respiração das chamas, Akaza respondeu diretamente com a técnica da sua arte de sangue demoníaca, o que isso demonstra que Akaza estava obrigatoriamente tratando Rengoku como um igual, reagindo com o máximo que tinha a cada avanço ofensivo. E isso também aponta a necessidade do Akaza de utilizar uma arte de sangue demoníaca para conseguir parar os ataques e a respiração de Rengoku, o que faz sentido tendo em vista que as formas de respiração upam os usuários. Isso mostra também que, para não deixar Rengoku abrir vantagem no combate, que estava equilibrado, Akaza usava um ataque também para manter o equilíbrio. Por exemplo, contra a técnica Enko, Akaza respondeu com Hanshiki. Controlando na forma de Rengoku, ele utilizou o estilo de aniquilação, sua técnica mais destrutiva, que inclusive é usada mais tarde por ele em um golpe final suicida, indicando que essa é a sua habilidade ofensiva de maior potência. No universo de Kimetsu no Yaiba, a lógica da colisão de técnicas é clara. Ataque ofensivo mais ofensivo vence quem tem maior potência. Defesa mais ataque, a defesa pode suprimir o ataque, mesmo se menos potente. No entanto, todas as vezes que Akaza e Rengoku colidiram ataques ofensivos, ambos saíram feridos, e Akaza afirma explicitamente que os golpes de Rengoku causaram danos que ele regenerou. Isso revela que nenhum dos dois superou o outro em potência de forma absoluta, indicando o equilíbrio de forças. A colisão final entre a nona forma de Rengoku e o estilo de aniquilação de Akaza é o ápice dessa simetria. Ambos são gravemente feridos. Isso reforça que, mesmo colocando sua técnica mais letal contra Rengoku, Akaza não conseguiu vencê-lo pela força bruta. Um detalhe adicional é que Rengoku usou várias vezes técnicas e forças para proteger os passageiros durante o ataque do trem. Sob a lógica modal, isso abre uma possibilidade do Rengoku estar mais cansado ou fadigado durante o combate contra o Akaza. No clímax da batalha,
Rengoku ativa involuntariamente o que pode ser descrito como um Death Amp, uma elevação abrupta de poder físico e espiritual nos instantes finais de vida, algo recorrente em Kimetsu no Yaiba. Nesse estado final, ele imobiliza a casa completamente, prendendo seu braço dentro do corpo e se posicionando para um golpe decisivo ou para mantê-lo preso até o nascer do sol. Além de que Rengoku, obviamente o superou em força e em velocidade, tendo segurado seu ataque e redirecionando para matá-lo. E a conclusão é que Rengoku em estado normal, possivelmente fadigado, é relativa à casa, com bússola totalmente aguçada, ou seja, uma equivalência onde ambos estão em pé de igualdade. Mas após a ativação do Death Amp, Rengoku supera a casa, mesmo em seu age com bússola, superando-o em força e velocidade. Ou seja, a casa e Rengoku são praticamente iguais em nível de poder. Isso tanto pela narrativa, falas do Akaza e mídias externas e feitos. E quando o Rengoku ativa o Death Amp, ele supera o próprio. E aí, gostou? Concorda? Discorda? Bem, espero que pelo menos você consiga tirar uma diversão dessa nossa análise. Afinal, estamos apenas analisando uma obra fictícia na qual nós gostamos. E repetindo, não é para subestimar o Akaza. Obviamente ele é assim bem forte, mas é para analisar de uma perspectiva sobre o Rengoku em si, que é muito subestimado pelos fãs. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até mais!